Boa tarde a todos. Mais uma vez sejam todos bem-vindos a esta casa que nos recebe com muito amor e carinho. Queria agradecer a presença de todos, aos nossos companheiros da internet também. Aquela boa tarde, sejam todos bem-vindos. Estamos realizando hoje, com a graça de Deus, mais um encontro para estudo da doutrina espírita, dessa doutrina maravilhosa que reconforta, que ampara, que nos ilumina e nos fortalece para continuar a nossa jornada. Então, agradecidos pela presença de todos. Só alguns avisos básicos, né? Pedir a todos que desliguem os seus celulares ou deixem no VibraCal, né? Nós temos palestras todos os dias, tá? Com exceção das quartas-feiras, que é à tarde. As outras são todas à noite, a partir das 20 horas. Nós temos o plantão de orientação com meia hora antes de cada palestra. Então, quem precisar passar pelo plantão de orientação, 19h30, nós já temos atendentes já para atendê-los. Vamos tirar suas dúvidas para orientação. Todo sábado nós realizamos aí a entrega dos nossos lanches para os nossos companheiros que estão mais necessitados. Nas estações, entre a estação Carandiru e a estação Tietê. Então, quem quiser participar desse trabalho voluntário, só se encontrar conosco a partir das 17h30, que será preparado o lanche, preparado o suco ou o café, que será distribuído a esses companheirinhos mais necessitados. Contamos sempre com o apoio dos voluntários, né? Então, quanto mais pessoas, melhor para nós trabalhar, para orientarmos aqueles que necessitam. E todo o segundo sábado do mês, nós distribuímos 70 cestas básicas para as pessoas, para as famílias cadastradas. A cada 6 meses nós renovamos as famílias, né? E estamos fornecendo essa ajuda. Uma cesta básica que vai aliviar um pouco. Aqueles que não têm nada, pelo menos um pouco de conforto é levado até eles. E nós temos no primeiro e terceiro sábado do mês o nosso curso das gestantes. Para aquelas mamães aí que estão esperando aí para receber esses espíritos para encarnar no nosso mundo aqui, para as futuras mamães, para que elas possam ser orientadas da melhor maneira possível. É lógico, sem dispensar o cuidado médico, atendimento médico, né? Mas pelo menos orientar. E no fim desse curso é entregue um kit pré-natal para essas mamães. Né? Aquele primeiro kit recém-nascido, né? Fralda, cobertor, tudo para poder agasalhar esse espírito que está chegando até nós. Tá certo? Então, às sextas-feiras nós temos um trabalho importantíssimo, que é o trabalho para os dependentes químicos e seus familiares. Então, é uma reunião para esses companheiros que estão necessitados. Nós temos aí uma breve palestrinha para as famílias, né? Para as famílias e para os dependentes. Então fica aberto aí, se conhecer alguém que está passando por esse problema, ou precisar de um apoio, de um amparo, traga até nós, venha até nós conversar. Se não puder vir, venha você e peça, interceda pela pessoa, tá certo? Então é um trabalho que é realizado pelos voluntários também às sextas-feiras, pelo GEV, grupo, né? Tá aqui na frente aqui o grupo de apoio à vida, né? Então é um trabalho que nós abraçamos aí e estamos realizando aí com muita boa vontade. Quem quiser participar, quiser nos ajudar, estamos à disposição. Feito isso, né, vou convidar todos aí para fechar os olhos do plano físico, né, para levarmos nossos pensamentos a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre amado querido, e para os companheiros da espiritualidade, que prepararam muito tempo esse ambiente para nos receber. Ao momento que entramos aos portões da casa, já somos envolvidos por esse abraço fraterno. E aqui nesse salão começa o nosso tratamento. Então vamos nos colocar bem relaxados, bem elevados em pensamento, juntos. E vamos agradecer a Deus pela oportunidade que nos é apresentada nesta tarde, de mais uma tarde de estudo, de aprendizado. Que possamos, meu Pai, aproveitar ao máximo o que estaremos conversando hoje, servindo esta base, Senhor, para o nosso desenvolvimento, para o nosso amadurecimento, o nosso crescimento, tanto moral como espiritual. Obrigado por essa oportunidade, meu Pai. Que assim seja, graças a Deus. E vamos envolver com muito carinho nosso companheiro Christian, que fará a palestra por nós dessa tarde, que ele seja feliz na sua exposição. Boa tarde a todos. Para nós é uma alegria estarmos aqui juntos novamente, em busca desse acolhimento, desse amparo, em momentos tão difíceis que nós estamos passando, tão desafiadores,
maiormente no dia de hoje, que nós estamos enfrentando aí uma greve do metrô, algumas passeatas, guerreiros, todos nós chegamos até aqui, e também o companheiro internauta que se disponibilizou a esses momentos em que possamos buscar esse alimento para nossa alma. Eu peço novamente a Deus que possa nos abençoar e que possamos aqui hoje receber tudo aquilo que necessitamos. Aquela mensagem, aquela palavra que vai tocar os nossos corações, vai nos envolver, nos animar, nos trazer bom ânimo para que possamos sair fortalecidos, amparados e cada dia mais confiantes em Cristo Jesus. Graças a Deus. E o nosso tema de hoje ele está contido no livro Técnica de Viver, psicografia de Valdo Vieira e de autoria espiritual Kelvin Van Dine. É o item de número 10 do livro e o tema é Desconfiemos de Nós. E esse tema ele vai trazer para nós uma reflexão justamente do nosso olhar sobre a vida, sobre a nossa realidade, sobre a forma com a qual nós estamos encarando as nossas vidas. E o autor espiritual ele inicia o seu texto dizendo que é comum para todos nós, na maioria das vezes, os problemas que nós vamos criando, a forma como nós vamos interpretando o nosso cotidiano, e muitas vezes nos erros às quais nós deparamos, nós culparmos algumas forças ocultas, ou dizermos que aquela coisa aconteceu, mas não por nossa culpa. Hoje, o Espiritismo já vem nos revelando, e nós já temos o conhecimento das vidas sucessivas, já temos conhecimento da existência dos espíritos, que nós somos, em essência, espírito, que estamos aqui nessa condição de encarnados, e que através das vidas sucessivas, da reencarnação, nós vemos a cada existência em busca de aprendizado. E partindo dessa premissa da existência desses espíritos, portanto, que estamos aqui nós hoje encarnados e da existência dessa gama de desencarnados, que a espiritualidade vem nos revelar uma proporção muito maior do que nós encarnados, é comum nós nos desculparmos. Ah, não, isso aí é culpa do obsessor, né? Na casa espírita isso é muito comum. Ou é culpa de uma influência negativa. A gente pode trazer várias formas de interpretar essa questão. Mas para nós, hoje, o que nós vamos tentar entender é o porquê que nós estamos vendo essa vida, vendo essa nossa realidade dessa forma. Se em determinado momento da humanidade nós somos criados simples e ignorantes, com o passar do tempo nós fomos adquirindo alguns valores, algum conhecimento. A tecnologia, a ciência tem avançado e nos auxiliado muito. Se nós observarmos hoje a ciência médica e compararmos a um tempo atrás os avanços que nós tivemos, nós podemos citar aqui as vacinas, inúmeras já existentes, os exames, os mais complexos possíveis, o transplante que até tão pouco tempo atrás era praticamente inconcebido. Hoje a medicina, inclusive, já nos estuda, seres humanos, em 4 aspectos. Biológico, nosso aspecto físico, psicológico, mental, social, biopsicossocial, no nosso contexto de relações, porque somos seres sociais, dependemos dessa interação, dessa relação, e espiritual. Somos, em essência, espíritos. Então, social e espiritual. Então, estamos vendo nitidamente o avanço da tecnologia e da ciência, que nos permitiu entrarmos, inclusive, nessa era digital, tecnológica. Mas mais que isso, já é chegado o momento também da transformação moral da humanidade. Estamos vivendo hoje o que se tem denominado uma fase de transição. Transição essa de um mundo nosso que está alcançando uma evolução. Todos nós estamos submetidos a uma lei. A uma lei que se chama Lei do Progresso. Então tudo que está ao nosso redor progride, inclusive nós. E o nosso mundo está saindo de uma fase de provas e expiação, entrando numa fase regeneradora.
onde o bem prevalecerá, onde a aquisição de virtudes, de valores, vai ser mais constante em nossas vidas, onde a lei de justiça, amor e caridade vai estar muito mais presente. Estamos vivendo essa fase de transformação. Podemos ver que hoje a sociedade já não mais fica acomodada com determinadas questões. Estamos vendo aí a exemplo do que aconteceu em junho do ano passado e tem sido cada dia mais constante essa nossa conscientização dos valores, das coisas que estão ao nosso redor, da necessidade de mudança. O povo está clamando essa mudança. Há exemplo muito do que aconteceu também na época de Jesus, onde nós tínhamos determinadas leis que regiam aquela sociedade, as leis civis de Moisés, nós tínhamos as leis morais, que também ele trouxe os 10 mandamentos, mas que o povo, quando chegou, se aproximou de Jesus, sentia aquela necessidade de mudança. Se impressionava que vida nova era aquela que Jesus estava anunciando. Uma vida que aquelas pessoas se utilizavam totalmente para o gozo, para usufruir das facilidades. Mas algo parecia não mais fazer sentido. Todos estavam naquele anseio de um referencial de vida. Tinham sim algumas leis, procuravam segui-las, mas precisavam de algo a mais. E esse algo a mais que foi trazido naquele momento, e que vem sendo trazido até hoje, e que parece que nós não conseguimos tão bem compreender, mas que agora parece fazer maior sentido com o Espiritismo, desvelando tantas questões para nós, nos trazendo essa lei de amor tão necessária para as nossas vidas. Pois bem, feitas essas menções iniciais, o que o autor espiritual ele tenta trazer para nós é para que nós olhemos para nós, para a forma que nós estamos encarando a nossa realidade. Se dentro desse contexto social que nós vivemos, dentro de uma imprensa que traz para nós informações cada dia mais negativas, que nós possamos olhar e não nos deixarmos impressionar por essa sugestão, esse poder sugestivo da impressão. Nós olhamos sem entender muito bem o contexto, determinadas notícias, determinadas realidades, fazemos quantos pré-julgamentos. Vemos diariamente pessoas, podemos dar o exemplo dos nossos tribunais. Quantos erros não são cometidos, porque hoje, não só o problema estrutural, mas nós vemos o descuidado com que os nossos magistrados têm tido com as pessoas, com a justiça, com a aplicação da justiça, com a busca da verdade. De dar determinado valor a algumas provas, de tentar se livrar do problema e acabar acarretando prejuízos. Nós vemos aí no noticiário mais um culpado que foi condenado, mais um inocente, que foi condenado injustamente. E assim somos nós. Muitas vezes nós olhamos para algumas coisas e enxergamos outras. Nós podemos olhar uma mulher casada que pede um socorro num dia qualquer de um vizinho para consertar uma pane elétrica. Qual que vai ser o nosso pensamento? Em vendo um outro homem entrar na casa dela. Nossa, já está lá ela, se aventurando. Uma aventura extraconjugal. Está lá, está com romance, o marido dela, será que sabe disso? Quando na verdade, se conhecêssemos o contexto, veríamos que é muito mais simples. Ela estava precisando de uma ajuda. E quando nos contentamos só no nosso pensamento, tudo bem. Quantas vezes nós proferimos ou divulgamos essas inverdades, manchamos a imagem, a honra das pessoas ao nosso redor. E quando vamos nos dar conta, nos arrependemos, será que temos como voltar atrás? Quem de nós não conhece aquela velha história daquela pessoa que propagou uma inverdade
que arrependida chega para um sábio: como que eu posso fazer para corrigir o meu erro? E o sábio pediu: traz para mim aqui uma almofada cheia de penas. Agora você vai pegar essa almofada, subir até o alto da montanha. Você vai rasgar a almofada e deixar as penas voar e volte aqui. Ele ficou feliz, mas é só isso, é só isso. Quando ele retorna para o sábio: e agora o que devo fazer? Agora você vai lá, pega todas as penas, coloca no travesseiro de novo, costura. Mas isso é impossível. Assim como a palavra que é dita de forma displicente, despreocupada, carreta tantos prejuízos que depois fica difícil a reparação. E por quê? Porque nós somos muito, deixamos de ser previdentes, somos imprevidentes. Onde está a nossa vigilância, a nossa preocupação com o outro? Os filtros conscienciais que nós temos que fazer diante de uma realidade? Quando alguém nos conta alguma coisa, antes de nós darmos vazão àquela mensagem, o que nós temos que pensar? Será que realmente aquilo que estão nos falando é verdade? Ainda que seja verdade, será que se eu estivesse no lugar daquela pessoa, eu também não faria isso? Esse seria um segundo filtro. Ainda que superados esses dois filtros, pensemos ainda: se eu estivesse no lugar daquela pessoa, será que eu gostaria que falassem de mim o que eu vou falar por ela, dela? Se antes de nós nos pronunciarmos, nós pensássemos nessas três questões, quantas coisas não seriam ditas? Quantas coisas nós preservaríamos, porque uma palavra maldita, mal colocada, imagina o esforço hercúleo daquela pessoa para conseguir depois vencer uma imagem manchada. Por causa de uma falsa impressão, de uma sugestão que nós fomos indevidamente impressionados, ali pegamos um detalhe da situação, já interpretamos com o nosso conjunto de valores, já julgamos aquela pessoa. Muitas vezes nos contam algo, nós damos crédito, divulgamos, não pesquisamos a fonte, não procuramos nos ater, e despreocupadamente nós causamos infortúnios, problemas a muita gente. Justamente a mensagem de hoje, a reflexão de hoje, ela vem ao encontro dessas informações. Desconfiemos de nós, que muitas vezes nós somos os responsáveis por muita coisa que está acontecendo. Não existe hoje nenhuma pesquisa, nenhuma instituição capaz de mensurar, de quantificar a quantidade de questões que foram divulgadas, de infortúnios, de problemas gerados justamente por essa invigilância. Por falsas ideias que foram divulgadas, propagadas, falsas impressões, e que até hoje ocorrem naturalmente na sociedade. E hoje nós temos a oportunidade de tentar olhar um pouco mais para nós e tentarmos ver se nós também estamos sendo instrumentos disso na nossa vida. Como nós estamos lidando com as situações diárias? Vamos dar outro exemplo. O trânsito. Nós temos constantemente enfrentado esse trânsito, principalmente aqui em São Paulo. Em determinado momento, um pai de família estava voltando para casa. E aí ele viu pelo retrovisor que tinha um carro que estava costurando todo o trânsito, vinha para um lado, para o outro, dirigindo alucinadamente. Em determinado momento ele chegou atrás do carro dele, ele ficou até meio incomodado, ficou irritado com aquela situação, mas ele acabou dando passagem e viu o carro passar. Ele fez julgamento: nossa, mas que absurdo, né? Que cara ignorante, como que ele está fazendo isso no trânsito? Ele não pode esperar, né? Tem que respeitar os outros, isso é um desrespeito. Ele não é ambulância, não é polícia, não é nada assim, né? Ele quer se beneficiar disso. E quando ele chegou na casa dele, tinha um bilhete da esposa dele. Falando: amor, nosso filho sofreu um acidente na escola, fui para o hospital, não consegui te avisar, saí correndo. Ele pegou aquele bilhete, ficou muito assustado. Da mesma forma como ele viu aquela pessoa agindo daquela forma, ele fez exatamente igual, até chegar no hospital. Chegou no hospital, foi recebido pela esposa com um abraço, a esposa emocionada. Falou: olha, graças a Deus, o médico chegou a tempo de salvar o nosso filho. Eu queria que você conhecesse o médico.
Qual que não foi a surpresa dele? Quem era o médico? Então, quando nós olhamos uma determinada situação, com aquele nosso conteúdo, com aquele nosso olhar, a gente não sabe o que está por trás daquilo. Nós julgamos quando ele imaginaria que aquela pessoa que ele viu passar do lado dele, que estava ali com o vidro abaixado, que ele viu o rosto, seria um médico que salvou o filho dele. Que se não tivesse chegado a tempo de fazer aquela cirurgia, não... E nós, como estamos agindo diante das situações da nossa vida? Quase sempre nós somos reagentes. Nós esquecemos que somos inteligentes, conscientes a ponto de escolher a melhor forma de agir. Então recebemos uma ofensa, visualizamos determinada situação e reagimos. Agimos por impulso, muitas vezes por instinto. Esquecemos que realmente podemos fazer a diferença. Olhar de uma forma diferente, como Jesus falava, oferecer a outra face, dar uma resposta diferente daquela recebida. Não entrar naquela energia. E hoje, isso é o mais comum. É o que nós temos mais visto. E é interessante que ele fala que a maioria das vezes, isso ocorre por quê? Porque diante daquela situação que nós estamos vendo, parece que há uma excitação mental condimentada pela nossa ainda hoje presente maledicência. Ou seja, nós damos vazão às nossas imperfeições. Então o nosso olhar sobre aquela situação, comumente, ela vai para o negativo. Vamos nos perceber como quando nós olhamos para determinada situação, nós enxergamos o lado bom ou o lado mal da coisa. Nesses exemplos que nós trouxemos aqui. Se fôssemos nós nessa situação, como nós agiríamos? Nós acharíamos que a vizinha está traindo o marido dela? Ou que poderia ser um parente vindo visitá-lo, ou que ela estivesse precisando de uma ajuda? Ou se conhecêssemos o vizinho? Deve estar tentando ajudar. E aí vem a reflexão, o alerta para todos nós. Desconfiemos de nós, dos nossos atos. O Livro dos Espíritos, na questão 919, traz um grande aprendizado. Kardec perguntou: o que eu devo fazer para alcançar essa melhora que eu necessito e para resistir ao mal? Já lhes disse um sábio a resposta: conhece-te a ti mesmo. Justamente o que vai nos proporcionar vencer essas situações, esse olhar negativo da nossa vida, é a forma como nós nos conhecemos. É realmente nós buscarmos dentro de nós as respostas. É procurarmos identificar aquilo que precisa ser melhorado, aquilo que precisa ser modificado, e através do nosso esforço de renovação, através de uma conduta ativa, nós buscarmos a aquisição de virtudes, de valores que vão nos fortalecer, que vão realmente nos colocar de uma forma diferente nesse mundo que estamos vivendo. Hoje, pela lei do trabalho, que nos convida a uma ocupação útil, nós temos oportunidade de fazer muita coisa, de sermos verdadeiramente colaboradores nessa fase que a humanidade está passando, de realmente fazermos a diferença, sermos bons instrumentos de luz, de amor, termos um olhar mais compreensivo, mais caridoso das situações, das relações à nossa volta, procurarmos realmente investigar a nossa realidade, ver o que está acontecendo ao nosso redor, antes de simplesmente ir agindo e provocando tantos males que a gente sequer imagina, mas que um dia nós vamos ter esse reencontro com a nossa consciência. Muitas vezes hoje olhamos para a nossa vida, mas por que eu passo por tantas coisas? Eu procuro seguir o Evangelho, eu procuro ler, eu já estou numa fase mais consciente da vida, eu já procuro ajudar o meu próximo, mas esquecemos desses pequenos detalhes que, despreocupados diante da nossa invigilância, nós acarretamos tanto prejuízo. Os burburinhos nossos diários, que nós estamos com os nossos amigos, nossas amigas. Qual que não é o
a conversa mais comum hoje. Nos reunimos para falar bem de alguém? A sociedade parece que está beirando um colapso. Essa inversão de valores que nós estamos submetidos hoje, nós vivemos esse inconsciente coletivo de consumismo absurdo, a imprensa trazendo essas imagens negativas a todo momento. Nosso trabalho nos consumindo cada dia mais. Nós trabalhamos cada dia mais para comprar cada dia mais. Chegamos em casa cansados, extremamente exaustos. O que fazemos além de trabalhar e ir para casa, voltar? Quando lembramos de orar, Pai Nosso, já dormimos. Como agir de forma mais consciente se nós somos totalmente consumidos pelo mundo que estamos vivendo? Se não buscamos nos conscientizar, não buscamos uma vida mais proveitosa para a nossa vida, uma conduta mais proveitosa para as nossas vidas. Essa é a reflexão que queremos trazer hoje. É possível, sim. Todos nós temos hoje condição de encararmos a nossa realidade de forma diferente. Já temos compreensão de valores trazidos há 2000 anos, através dos exemplos de Jesus, mas resumidos, como ele muito bem nos resumiu, através do amor, sentimento sublime, que um dia nos unirá em humanidade. Sentimento esse latente em todos nós, que demanda sim prática, exercício, o colocar em prática, o fazer pelo outro aquilo que gostaríamos fosse feito por nós. Jesus não nos pediu muita coisa. Pediu para que nos amássemos, para que perdoássemos 70 vezes 7 vezes, para que oferecêssemos a outra face. Mas como é difícil. E não é para que nós nos sintamos assim incapazes. Pelo contrário, para que nós lembremos que acima de tudo isso, o amparo divino está sobre nós. Nós estamos aqui no lugar certo, na hora certa, em busca de aprendizado. Cada um com o seu compromisso, com a sua necessidade de aprendizado nesse planeta escola. Com essa espiritualidade amiga que hoje nos assiste, nos impulsionando para o bem, para o amor. Quando buscamos uma vida mais consciente, mais valorosa, nós vemos a diferença que isso ocasiona não só para nós, mas ao nosso redor. Vemos distanciar aquelas más influências. Muitas vezes nos sentimos sozinhos, sem dúvida. Incompreendidos até pelos nossos familiares. Mas conscientes de que esse é o caminho correto. Porque sentimos em nosso coração que estamos no caminho do bem. Quando estamos fazendo bem, quando estamos colocando o amor nas coisas que estamos fazendo, é difícil errar. Ainda assim pode haver o erro, sem dúvida. Mas é necessário que se diga que ninguém erra porque quer. Nós estamos aqui hoje de forma mais consciente. Se errarmos, é na ânsia de fazer aquele nosso melhor. De que realmente nós possamos ser pessoas diferentes. De que aquele chamado de Jesus, há tantos anos, para uma vida nova, realmente chegue para nós. Isso é possível. Com alegria, com bom ânimo, com vontade de viver cada dia mais, de acordar de manhã, assim como a gente vê a natureza à nossa volta, os pássaros cantando, as flores desabrochando. E nós, os seres mais inteligentes da natureza, como acordamos? Acordamos também felizes, cantando, agradecendo a Deus por mais um dia de aprendizado, mais um dia de oportunidade, porque o sol renasce todos os dias e nos concede uma gama enorme de oportunidades. Não nos deixemos influenciar pelo nosso meio, por tudo aquilo que a gente está vendo, não. Vamos agir pela nossa consciência. Vamos desconfiar mais da forma como nós estamos agindo. Vamos olhar mais para dentro de nós e ver se realmente nós estamos fazendo o que é o certo, o que é o correto. Não vamos copiar aqueles modelos de sucesso ao nosso lado,
podem não ser bons para nós. Olhamos o nosso chefe. Nossa, como eu queria ser igual a ele. Será que realmente, se você fosse como ele, seria o melhor para você? Será que você realmente seria feliz? Será que a felicidade está na vida que ele leva? O que é a felicidade? Não queiramos ter razão de tudo. Quantos de nós nos degladiamos porque queremos ter a razão, quando na verdade a nossa busca é pela melhor razão? Porque a verdade ela é relativa. O que é verdade para mim pode não ser verdade para o outro. Mas quando nós juntos buscamos a melhor razão, nós estamos caminhando para o bem. Porque isso é a felicidade. É a paz de espírito. É você estar consciente dos seus deveres. É estar consciente da sua realidade. É realmente buscar um caminho novo, um caminho diferente, um caminho em que nem imaginamos o quanto de ajuda estamos recebendo. E que fique para nós hoje essa reflexão de que só depende de nós. Que a maioria do mal que ocorre, que acontece no mundo, vem dessa nossa invigilância. Vem de nós ainda, desse nosso estado de imperfeição. Mas que cabe a nós, a cada dia, através da lei do progresso a que estamos submetidos, diariamente, através das pequenas gentilezas, num bom dia, num por favor, num obrigado, nós façamos a diferença no nosso dia a dia e transformemos, através do nosso exemplo, um mundo melhor. Começando aonde? Em casa, nosso laboratório familiar, expandindo para o mundo. A Madre Teresa falava isso. Se você quer a paz do mundo, vai para casa e ame a sua família. Como nossos filhos estão sendo criados? Como está a nossa relação com nossos pais, nossos irmãos? Nossos avós? Vamos lembrar disso. Graças a Deus. Bom, Cristian, obrigado. Nós vamos abrir para as perguntas, mas primeiramente eu vou passar a pergunta da nossa companheira da internet, a Estela. Ela pergunta: Cristian, será que nós não entendemos ainda as lições e não conseguimos desconfiar que praticamos ainda o mal pela carência afetiva que vive o ser humano nos dias de hoje? Pergunta da Estela para você. Sem dúvida, né? Por que nós somos carentes? Por que será que nós ainda temos esse sentimento de insuficiência? Nós queremos suprir tudo no outro, como se o outro fosse capaz de trazer para nós aquilo que depende de nós. Por que nós vamos buscar fora aquilo que nós teríamos que ter aqui dentro? Hoje nós estamos nos conscientizando disso. Mas existe uma série de questões envolvidas. Nossa sociedade hoje ainda age na contramão daquilo que nós precisamos alcançar. Nós temos uma imprensa que nos traz informações tão negativas. Nós temos tantas questões no nosso dia a dia, a nossa roda de convivências. Mas quando nós temos a oportunidade de hoje de estarmos aqui reunidos e de receber a mensagem da espiritualidade nos convidando a uma reflexão de nossas vidas, uma vida mais consciente, nós vamos perceber que a felicidade, a alegria, ela só depende de nós. Não depende do meu pai não me proferir fosse melhor, ou fosse de tal forma, com minha mãe, nossa, se ela fosse diferente, se minha esposa reclamasse menos, ou se não sei o que, não é isso que vai fazer a nossa vida mais feliz. Se ela me abraçasse mais nessa nossa carência, ou esse sentimento que nós temos de coitadinho. E temos ainda muito disso. Por quê? Porque sentimos essa carência natural. Vamos ver as nossas relações de trabalho. Foi muito interessante que eu estava num congresso no fim de semana, até ontem, esses últimos 3 dias, e assisti uma palestra que foi muito, muito marcante nesse sentido. Que nós pegamos e as coisas vêm para nós e essa nossa necessidade de queixar, de se lamentar de tudo. Muitas vezes nós entramos
alcançamos determinado cargo, prestamos um concurso público dificílimo, passamos, já sabendo qual que é a condição, mas estamos descontentes, queremos algo a mais, estamos sempre querendo algo que não temos, não vivemos o hoje, vivemos sempre o amanhã, queremos uma vida diferente da que estamos levando. E ele contava, não, tudo bem, então vai, ninguém está sofrendo nenhuma pena por estar onde está. Ninguém está preso. Cada um está no local que está por livre escolha. Não, mas está difícil o mundo aí fora, se eu sair desse emprego, então fica. Ou seja, e ele estava contando que chegou na casa da avó dele, ô vó, estou cansado de viajar, fico fazendo palestra para esse mundo todo. Não, filho, então fica aqui, a avó tem uma cama aqui, casa. Não, vó, mas eu tenho que trabalhar. Eu preciso dessa... Ah, então vai. Não, vó, você não está entendendo, é que é difícil, eu fico viajando o mundo inteiro, eu fico dando aula no exterior. Ah, mas então fica aqui com a avó, tem uma cama aqui, aqui tem tudo o que você precisa. Não, vó, mas eu preciso trabalhar, então vai. Aí chega um determinado momento que a avó falou, filho, eu sei que você quer. Que eu falo, ô, coitadinho, você está viajando muito, né? Eu sei como é, vem aqui, um abraço. Ou seja, é a nossa necessidade ainda. Nós temos essa carência interior de que as pessoas sintam pena da gente. Mas vamos parar para pensar. Salvo alguns casos que a gente vê na sociedade, mas a maioria nós estamos no lugar por escolha nossa. Estamos num emprego que não nos agrada, vamos buscar um outro emprego. Ninguém está preso pagando pena. Ah, mas é difícil lá fora, então fica nesse emprego. Então vamos procurar fazer daquele nosso meio um meio mais agradável, mais feliz. Então fica essa mensagem para a gente refletir, que para mim ajudou bastante nesses dias que nós estamos vivendo. Né? Mais alguém gostaria de fazer um comentário? Uma colocação? Boa tarde, Cristian. Outra coisa que você comentou bem aí, né, é se deixar levar pelas más notícias, né? Há uns dias atrás aí teve uma notícia que bombou nas redes sociais, foi que uma senhora achou uma carteira cheia de dinheiro e foi devolver. Né? E aí isso aí virou o assunto mais comentado no Brasil, parece que o segundo do mundo, honestidade, né? Honestidade. Porque todo mundo colocando sempre que é difícil alguém fazer isso, né? Eu estava numa roda de amigos, a gente conversando, aí todo mundo ficou surpreso com o que eu coloquei, né? Porque eu falei, pelo menos quase todas as pessoas que eu conheço, assim, não no mérito de julgamento, mas eu tenho certeza que quase todo mundo que eu conheço faria a mesma atitude. Aí eu perguntei para um colega, os teus também não fariam? Fariam. Aí nós chegamos à conclusão que só entre nós ali nós conhecíamos umas 500 pessoas que fariam a mesma. Então é uma coisa que, infelizmente, né, a gente deixa se influenciar. Mas tem muita gente que pratica o bem, faria a mesma atitude, que seria uma coisa normal, né? Não é seu devolver para quem é, né? Procurar o dono. Só que a gente deixa se levar, que a mídia coloca de uma tal maneira, né, que aquilo lá foi uma coisa espantosa. Né? Não existe brasileiro que tenha essa capacidade. E o triste é que tem, né? Então a gente precisa realmente se monitorar do que está deixando adentrar, né, na nossa mente, na coisa, né, e procurar realmente viver melhor, encarar todas as coisas com mais seriedade, com mais honestidade, que é possível mesmo. Isso aí. É a lição de Jesus, há quanto tempo, né? Vigiai e orai, né? Vigiai os pensamentos, os sentimentos, as emoções, como nós estamos lidando com as nossas relações. Vigiarmos a nós, não o outro, né? E orarmos, para nos fortalecermos a enfrentar esses desafios com coragem, com amor, com o melhor olhar da situação. Quando nós olhamos uma situação dessa... Exatamente. Qual que é o nosso maior compromisso? É conosco mesmo, né? O nosso aprendizado. Graças a Deus. Obrigado, Cristian. Obrigado a todos que participaram. Obrigado aos companheiros da internet que participaram conosco aí. E agora, meus irmãos, depois de muito recebermos, é chegado o momento de retribuirmos. Então, colocar um fundo musical, né? Que é para deixar assim um ambiente mais tranquilo, mais reconfortante.
E é chegado o momento de doarmos. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos doar nossos melhores sentimentos, nossos melhores pensamentos, nossas melhores energias. Então convido a todos para mais uma vez fecharmos os olhos do plano físico, unindo os nossos pensamentos, abrindo os nossos corações e vamos doar essas energias salutares que possam ser utilizadas pelos companheiros da espiritualidade, levando a todos os que estão necessitados, quer queira nos hospitais, nos leitos de dor, nos presídios, Pai, nas casas de oração, por todos aqueles, Senhor, que clamam por justiça para que recebam conforme merecimento e necessidade. Pelo nosso planeta Terra, Senhor, que está passando por grandes transformações, para que ele possa, Senhor, fazer essa transição de uma forma tranquila, serena, calma, deixando de ser um mundo de expiação de provas para ser um mundo de regeneração, onde abrigará todos os espíritos que estiverem já refeitos da sua jornada, Pai. Pelos governantes e governados, para que juntos possam fazer um mundo melhor para a vivência desses espíritos que aqui estão, Senhor. Pelas casas espíritas, meu Pai, que elas continuem sendo os faróis na noite escura para aqueles irmãos cansados que procuram um abrigo, um carinho, um alento, para que possam ser fortalecidos e continuar a sua jornada. Que sirvamos de exemplo para todos, Pai. Sabendo que somos imperfeitos, mas buscamos nos melhorar a todos os dias. Somos espíritos no processo de aprendizado e crescimento, Pai. Vamos vibrar agora, abrindo espaço para aquele companheiro, aquele irmão, aquele amigo, aquele vizinho ou um parente que esteja necessitado. Que assim seja. E agradecidos a Deus nosso Pai, Jesus nosso mais querido e os companheiros da espiritualidade, humildemente pedimos permissão para encerrarmos a primeira parte dos nossos trabalhos, pedindo que permaneçam conosco durante toda a nossa semana, nos orientando, nos apoiando, nos direcionando, para que tomemos as decisões corretas. Obrigado, meu Pai, que assim seja, graças a Deus.